Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. E o povo espera um salvador, um rei salvador. Mas salvador do quê? Do que o povo queria que ele salvasse? Salvasse de Roma, salvasse da fome, salvasse da miséria, salvasse da necessidade. Então, a pessoa, ela sempre olha para Deus e gera uma expectativa daquilo que ela acha que falta, daquilo que ela entende que falta. Então, para a humanidade, ela vive do certo e do errado. Não, isso aqui não está certo, então eu preciso de alguém para resolver isso aqui que não está certo ficar certo. Isso aqui tem que se tornar certo, tem que alguém fazer o que aquilo que está errado se torne certo. Essa é a expectativa da humanidade. Só que se nós vivermos igual eles vivem, irmão, se Jesus vivesse igual o povo viveu, o povo vivia na época, como que o evangelho seria anunciado? Não seria. Era mais um no meio do monte que já existiu, que sempre existiu. Você não tem que provar nada para ninguém, você tem que ser quem você é e só isso. O evangelho, ele não tem que ser pregado com palavras, ele tem que ser vivido. Por isso ele é orgânico. Então a maioria acha que ele é anunciado de cima de um púlpito. Não, o evangelho orgânico, ele é anunciado todos os instantes, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, naquilo que você produz, naquilo que você faz. Isso é evangelho orgânico. O evangelho orgânico não é eu fazer com que as pessoas creiam igual eu creio. Nada a ver isso aí. O evangelho orgânico é eu chegar no meio de um bilhão de gente que não crê igual eu creio, que não entende igual eu entendo, e eu fazer diferença no meio deles, independentemente se eles vão crer ou não. Isso é evangelho orgânico. O evangelho orgânico, ele não está preocupado com aquele que está fazendo certo ou errado, irmão. Nós não estamos aqui para pregar para as pessoas fazer o que é certo. Jamais, nós estamos longe disso. Nós não temos essa capacidade. Eu não tenho capacidade de fazer ninguém entender o que eu entendo. Não tenho. É algo que está além da nossa capacidade. Por isso que quando Jesus está aqui, ele fala, ó, quem convence não são vocês. Vão viver. E quem convence é o Espírito de Deus. Não são vocês. Vocês não estão aqui para convencer ninguém. Vocês estão aqui para ser quem vocês são. É aqui que vocês estão para ser quem vocês são. A humanidade está perdida porque ela não entende quem são. Esse é o problema. Mas a situação do evangelho orgânico, ele tem que ser vivido a partir de mim. O evangelho orgânico não é para mudar ninguém, é para me mudar. Não é para que ninguém entenda, é para que eu entenda. O evangelho orgânico não é para Deus, é para mim. Então, é essa convicção que nós precisamos ter. Porque se nós tivermos essa convicção, para nós vai estar tudo resolvido. Se você é uma pessoa que olha para si qualquer situação e acha que não está resolvida aquela situação, é porque você ainda não conhece o evangelho orgânico. Ah, tem coisa para fazer ainda. Glória a Deus, tem muita coisa para fazer. Você não conhece o evangelho orgânico. Porque se você conhecesse o evangelho orgânico, você ia entender que tudo já está pronto. Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Acabou. Tudo que Deus tinha que fazer está pronto. Só que as pessoas acham que não. Então, não entendeu o evangelho orgânico. É natural isso? É natural. Tem algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Só que o reino de Deus, irmãos, ele é a partir de mim. Ele começa em mim. E o exemplo nosso foi Jesus. Jesus chegou e falou, olha, vocês têm uma crença, vocês têm um entendimento, vocês têm uma formação, vocês acreditam que o reino de Deus é só a partir de agora. Vocês não entendem que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Vocês acham que é o que vocês fazem aqui que determina o reino de Deus ou não, mas o reino de Deus ele é de eternidade a eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, o reino de Deus já existia. Então, o reino de Deus, irmãos, ele não é... Olha, para Deus ser rei,
Não pode ter nada, 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 nada que se oponha a ele. Ele tem que ser soberano em tudo para ele ser rei. E para ele ser rei, tem que ter um povo, ou tem que ter súdito, ou tem que ter um local para ele reinar. Ele tem que ter um povo para reinar, entendeu? Para ele ser rei. Não existe rei sem súdito, sem povo. Não existe rei que não tenha uma localidade para reinar. Não existe isso, não existe. Entendeu? Só que os homens, eles entendem Deus na visão dos homens. A Bíblia mostrou Deus na visão dos homens. Só que nós precisamos entender Deus na visão dele. Deus não é o que eu penso a respeito dele. Deus é aquilo que ele se mostra a respeito dele. Então, a minha referência de Deus não está em, não sou eu, não é a pessoa, a carne Arlindo que é a referência de Deus. A referência de Deus é a essência eterna que está em mim. Isso é referência do que é Deus, do que é eternidade, do que é reino de Deus. E se eu não entender isso, eu vou ficar patinando na história, na teologia, nas ciências, nos porquê eles me disseram isso, porquê me disseram aquilo. Não funciona assim, irmão, não vai dar certo. Isso aqui nós já fizemos há muitos anos. O próprio diabo adora Deus, porque o diabo está dentro de mim, né, irmão Bruno? O diabo não existe, né? Ele está dentro de mim. O diabo e Deus é o bode, é a ovelha. O diabo e Deus é o joio e o trigo. O diabo e Deus são aquelas comparações duais que Jesus vinha falando, principalmente ali no Novo Testamento, traz essa revelação, né? E o apóstolo Paulo depois explica muito bem nossa conversa de domingo passado. Acho que foi domingo passado, não, retrasado. Foi muito boa, tá o vídeo lá no canal, lá que o apóstolo Paulo fala, carne e sangue não herda. Carne e sangue não herda. O diabo não herda reino de Deus. O que é o diabo? Carne e sangue. Né? Os demônios não entram no reino de Deus. O que são os demônios? Carne e sangue. O joio, o bode, são tantas coisas aí que a Bíblia mostra aqui. Tantas coisas para explicar a mesma coisa. É isso que tem acontecido. Então, meus amados, a vida a partir do evangelho orgânico, você compreende. Fora dele, olhando para as condições daquilo que está fora, você não vai entender. Não adianta que você não vai entender. Aí tudo tem margem para discussão, tudo tem margem para debate, tudo tem margem para dizer, olha, é certo ou é errado. E do certo e do errado nós sabemos o que aconteceu, né, irmãos? A árvore do bem e do mal foi a destruição da humanidade. Ali que entrou o ego inflado na humanidade. Quando o homem achou, olha, agora eu sei o que é certo e o que é errado. Agora eu sei discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bem e entre o que é mal. Bom, agora você sabe? Agora eu sei. Agora eu sou o cara. Pronto. Perdeu o contato com Deus. Porque o cara é Deus, irmão. Deus é o cara. E esse Deus está dentro de nós. Esse Deus, ele se revela a partir de cada um de nós. Nós somos individuais compondo uma única coisa, uma unidade. E para entender isso pelo lado religioso, eu vou ser sincero com vocês, eu tentei entender isso, mas eu não entendia. Eu não entendia, não tinha jeito, não tinha o que fizesse eu entender isso dentro da religião, o tempo que eu passei lá. Não tinha como. Igual os irmãos têm muita dúvida a respeito, eu também tinha muita dúvida a respeito. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a entender, poxa, o evangelho nunca foi fora de mim, nunca foi nada. A revelação de Deus nunca foi fora de mim, nunca foi para outras pessoas, sempre foi para mim. Foi quando nós começamos a explicar, o irmão Valdecir, ele entendeu isso também, logo no comecinho ali, ele falou com 3, 4 vídeos que ele assistiu, 4 encontros que ele teve aqui, quando ele leu João 5,39, vocês procuram a vida eterna nas escrituras, mas nas escrituras não tem a vida eterna, ela fala a respeito de mim. Foi esse o start que ele teve. Cada um tem um start, irmão, cada um tem ali o seu clique para compreender. E esse foi o do irmão Valdecir.
conta para nós aí, ele está sempre falando isso, mas é isso que te faz entender. Então, se eu sou uma pessoa que eu busco uma resposta na natureza, nos reinos, no tempo, no espaço, nas datas, se eu busco uma resposta naquilo que é temporal, naquilo que está inserido no tempo e no espaço, se eu buscar uma resposta de eternidade naquilo que está inserido no tempo e no espaço, eu não vou encontrar resposta. Não tem jeito. Eu só encontro respostas do eterno entendendo o eterno. Se eu entender que a palavra de Deus ela foi para um tempo, para uma época, né? Se o reino de Deus ele surgiu a partir de um tempo, de uma época, se a salvação surgiu a partir de um tempo, de uma época, meu irmão, sinto muito. É guerra, é morte, é discussão, porque você não entendeu nada. Os que entenderam isso disseram, olha, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Os que entenderam isso disseram, o reino de Deus ele é de eternidade a eternidade. O reino de Deus não surgiu quando Jesus veio. Jesus ele entrou aqui para implantar o reino de Deus? Não, ele veio aqui e abriu nossos olhos para o reino de Deus. O reino de Deus sempre existiu, porque ele é de eternidade a eternidade. Ah, mas Jesus ele veio aqui para mostrar para nós que o Cordeiro foi morto na cruz e a salvação se instaurou a partir da cruz. Não, irmãos. Ele veio aqui para abrir os nossos olhos que estavam fechados. A luz brilhou no meio de um povo que estava em trevas. A luz brilhou. Ele trouxe luz para aqueles que não enxergavam nada, que estavam em trevas. Então, quando ele começa o ministério, o Espírito de Deus está sobre mim, para quê? Para dar vista aos cegos. Mas não era cegueira física, as pessoas começam, então tinha gente cego ali, e ele curou alguns cegos ali na época dele. Não, é que isso aí são representatividades. Ele deu vista, mas não é vista física. Ele abriu o olho que se fechou quando eu comi do entendimento do bem e do mal. Quando eu comi do bem e do mal, irmãos, meus olhos para Deus se fechou e se abriu os olhos para mim, para a humanidade, se abriu os olhos para as coisas que acontecem no exterior. E quando eu comecei a enxergar o exterior, eu perdi minha visão do interior. Eu comecei a enxergar o mundo físico e perdi minha referência do espiritual. Porque enquanto eu tinha referência do espiritual, o físico, para mim parecia que estava tudo escondido, oculto físico, porque a minha referência era espiritual. Eu não trazia ao físico a referência do físico. Por isso que é dito, olha, as coisas do espírito só podem ser discernidas pelo espírito. As coisas naturais, o homem natural entende. Ele busca conhecimento, ele busca aprimoramento, estudo, e a natural o homem entende. Mas a espiritual não tem jeito. Somente pelo Espírito se entende as coisas do Espírito. O homem nascido da carne vai ser sempre carne. Mas o homem nascido do Espírito, ele é Espírito. Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque você entende muito de regra, de doutrina, de dogma, você entende muito dos conceitos, você entende muito das aplicações, mas você não enxerga o espiritual. Se eu vos falei de coisas naturais e vocês não compreenderam, como é que vocês vão entender quando eu vos falar das celestiais? E falar da celestial, irmão, não é falar de anjo, arcanjo, querubim, serafim, é de falar do que está pronto. Falar de coisa celestial é fazer com que a oração de Jesus seja real para nós.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, do jeito que ela é feita no céu. Por que os homens não fazem a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu? Porque os homens não entendem a vontade de Deus no céu. Então, se eu não entendo a vontade de Deus no céu, não tem, por mais que eu queira fazer a vontade de Deus aqui na terra, eu não entendo como que ela foi feita no céu, como que ela já foi feita no céu, eu vou tentar fazer aqui na terra o que eu não entendi que ela já está pronta no céu. Então, irmãos, o céu não é um lugar para nós irmos. Ah, eu quero morrer e ir para o céu. Para com isso, é bobeira. É você trazer o céu aqui e agora. A eternidade, ela se dá aqui e agora. A eternidade é uma realidade agora. Nesse exato momento, a eternidade é uma realidade. Porque a eternidade não é o dia seguinte, não é, o mês seguinte, não é o minuto seguinte a eternidade. A eternidade é agora, nesse exato momento. Por isso que não existe o dia de amanhã, não existe futuro, não existe daqui a pouco. Não, existe o agora. Só existe o agora. Existe o passado, irmãos? Não. Não existe passado. Só existe o quê? O agora. Você nunca vai conseguir confrontar o seu passado e nem o seu futuro. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque não existe nem passado nem futuro. Não existe o dia de amanhã. Só existe o hoje, só o agora. O nosso momento é o já. Se você está vivendo para o futuro, é só expectativa, irmão. Isso é coisa do homem. Deus é a eternidade. Para eu acessar Deus, eu tenho que entrar nessa eternidade. A dispensa de Deus é uma dispensa completa, mas ela é eterna. Não está tudo pronto para nós na materialidade. Pelo contrário, tudo está pronto nas regiões celestiais. Nada vos falta, disse o apóstolo Paulo. Eu entendi, nada me faltou quando eu entrei nas regiões celestiais. Ah, mas eles arrancaram a sua vida, mas não tem como arrancar minha vida, eu estou na região celestial. Eles te maltrataram, não tem como me maltratar. Eles te espancaram, irmão Paulo, te prenderam, irmão Paulo. Não, não tem como fazer isso, porque eu acessei as regiões celestiais. Isso aqui foi o físico que aconteceu. Foi no físico. Ah, mas os soldados de Roma massacravam o povo que esperava que um rei os libertasse. O rei libertou. Eu te liberto de todo o jugo de Roma, mas você vai continuar fisicamente escravo. Mas se você acessar o mundo espiritual, o mundo celestial, nada está te prendendo, nada está te impedindo, não existe nenhuma barreira sequer para que você entre na eternidade a partir de agora, do já, do momento. Bom, isso é evangelho eterno, isso é evangelho orgânico. Isso aqui é a realidade para se viver. Só que as pessoas, irmãos, eles estão presos aí na casualidade, né? O meu problema é que choveu hoje. O meu problema é que eu não consegui um emprego. O meu problema é que falaram de mim. O meu problema é que me acusaram sem ter prova. O meu problema é minha esposa. Meu problema, meu filho. O meu problema é sempre fora de mim. Nunca foi. Se tem um problema, esse problema só pode estar em você. Então, resumindo, o seu problema é você mesmo. Esse é o seu problema. Enquanto a sua visão não se abrir para a realidade, você vai ficar tateando, apalpando, tentando encontrar Deus, apalpando as coisas. Ou tentando ouvir alguma coisa que seja para você uma referência daquilo que é Deus. Mas ele sempre esteve em você. Nunca te abandonou. E sempre você esteve nele. Você nunca saiu dele. Não tem vida
fora dele. Não tem existência fora dele. Como que eu gostaria que as pessoas entendessem, meus amados? Como que eu gostaria que as pessoas entendessem que está tudo pronto, está tudo preparado, que não falta nada. Tudo aquilo que eu vejo fora não é a realidade. A realidade é o que está dentro. A realidade está dentro de mim, só que eu pauto a minha vida por aquilo que está fora de mim. Essa é a minha destruição. É isso que me tira o sono. É isso que me faz infeliz, que me faz triste, que me faz odiar. É isso que me faz brigar. É isso que me faz agredir. Todo o mal, ele não está fora do homem. Todo o mal, ele sai do coração do homem. Não é o que entra no homem que prejudica o homem, mas é o que sai. É o que você dá vida que está te prejudicando. São as palavras que você dá ênfase, que você dá vida, os sentimentos que você dá ênfase, que você dá vida a eles, as ideias que você dá vida a elas, que você dá ênfase a elas. Que as pessoas colocam essas ideias como sendo as realidades criadas na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso sentimento. Por quê? Porque eu abandono a realidade eterna para viver o temporal. Então, o nosso tempo, irmãos, é um tempo cronológico. O nosso amor é um amor superficial. Quando a gente fala de amor, a gente fala de um amor superficial. Quando a gente fala de sentimento, é o sentimento da alma. E esse sentimento da alma, normalmente, é o que me agrada, é o que eu vejo que me faz o bem, é dentro do padrão do certo e do errado. Então, às vezes eu achava que eu amava alguém, mas desde que ela fez alguma coisa que eu achei que era errado, eu vi que eu não amava, porque é um amor superficial. E aí eu começo a achar que Deus também ama superficialmente a criação dele. Por quê? Porque tudo que eu tenho de vivência, de experiência, é de um amor superficial. Ah, se a pessoa fizer o certo, Deus salva. Se a pessoa não ir lá na frente da igreja, não levantar a mão dela e não disser que aceitou Jesus como Salvador, ela não vai ser salva. Mas se ela fizer isso, eita glória, essa pessoa vai morar no paraíso, vai morar no céu, porque ela fez isso. Porque o reino de Deus para essa pessoa começou na igreja. Ela acha que o reino está dentro da igreja, a partir da igreja. E do templo físico ainda, templo físico, tá, irmão? Não é qualquer igreja ainda, tem essa também. Para o assembleiano, só está na assembleia. Para o ICPBista, ela só está na ICPB. Para aqueles que creem na igreja católica, essa salvação só está na católica. Mas enquanto não existia igreja, como que o povo poderia ser salvo? Ah, não era, irmão Arlindo, não tinha como. O Abraão não tinha igreja para ele ir. Desde Adão, vamos colocar lá, irmão, desde Adão. Adão não tinha igreja para ir. Eles não tinham igreja. Como que Jesus não tinha ainda instaurado o reino de Deus? O reino de Deus não existia na época deles. Não, então Deus não é soberano, irmãos. Então Deus não é Deus. Se para Deus manifestar na história tem que ter um tempo e tem que ter uma localidade, um período ali histórico, então Deus não é Deus. O homem cria Deus, mas Deus ele é eterno, ele é único. E tá tudo certo, irmãos. Criar deuses não vai mudar quem Deus é. Nosso Pai, o Criador, nosso Criador, nosso Pai mesmo, ele não tem problema nenhum de crise de identidade. Ele sabe tudo, ele entende tudo. Ele é tudo em todos. Para ele não tem problema nenhum isso. Esse problema só está em nós, irmãos. Todo problema que eu vivo, que pode ser um problema que me traz luz ou trevas, está em mim, não está em Deus. Deus não tem problema com nada. Deus não tem problema com a morte, Deus não tem problema com a doença, Deus não tem problema com o desastre natural, Deus não tem problema com o terremoto, Deus não tem problema com o maremoto, Deus não tem problema com a doença.
que se instaurou em você, que se instaurou em mim. Não tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque se você entender, você já entrou na vida. Nada pode te destruir mais. A fome não te destrói mais. A doença não te destrói. Né? A dor não pode te destruir mais. O maremoto pode te destruir? Não. A catástrofe natural pode te destruir? Não. Nada mais te destrói. Por quê? Porque eu sou um ser eterno. Aqui nesse mundo, nada desse mundo me prejudica em nada. E nada desse mundo me auxilia em nada, me salva em nada. Eu só estou aqui, é uma passagem minha aqui, onde que Deus sabe o dia e a hora de eu voltar. Deus sabe. O momento de eu voltar. De eu deixar de existir aqui. Porque na vida eu jamais deixarei de existir. Eu nunca deixarei de existir. Eu serei sempre essa força de Deus, esse Espírito de Deus, essa luz de Deus, de eternidade em eternidade. Nunca pode ser destruído. Só que isso seria a alegria, isso seria o amor, isso seria a paz de quem entende, desde que entende de fato e de verdade. Porque se não houver um entendimento disso, irmãos, tudo que eu pautar como sendo base para eu viver se torna temporal. Ah, há um tempo atrás era assim. Tudo bem, há um tempo atrás era assim. E daqui, lá na frente, vai ser assim. Para mim vai ser assim. Tudo bem, você acha que vai ser assim, beleza, não tem problema nenhum. Só que você está perdendo o melhor da sua vida. Por quê? Porque você não está vivendo na eternidade. Você está vivendo no tempo biológico. Então, para você, o tempo biológico faz sentido. Eu pauto a minha vida no tempo biológico. Hoje eu sou um ser de 50 anos de idade. E eu vivi 50 anos. Olha que biologia bonita, né, irmãos? Agora sai da biologia, vai para a Zoe. Quantos anos você tem na Zoe? Não tem como calcular. Por quê? Porque você é de eternidade a eternidade. Não existe cálculo para isso. Não existe cronos para isso. Não tem tempo. Onde você vive? Ah, hoje eu vivo em Bauru, irmãos. Na cidade de Bauru. Não, irmãos. Eu estou em todo lugar, em todo o tempo e ao mesmo tempo. Por quê, irmão Arlindo? Porque eu sou eterno. Eu não estou no tempo e no espaço. Eu sou eterno, eu não estou no tempo e no espaço. Eu sou eterno. Por que você se acha desse jeito? Você não está inflando muito o seu ego, não, não, irmão. Eu estou entendendo, eu entendi, estou expressando aquilo que Jesus, que Deus me mostrou que eu sou. Está lá na Bíblia, é só você procurar lá que você vai achar quem você é. Ah, irmão Arlindo, você está com uma dor aí no seu braço? Está doente? Estou. Estou sim, mas eu não sou. Isso não é o que eu sou. Isso é o que eu estou vivendo agora. Isso é a minha carnalidade vivendo isso, mas não é isso que eu sou. Eu estou assim, nesse tempo. Mas quando eu saio do entendimento desse tempo, tá, irmãos? Entro na eternidade, lá meu braço não está assim. Lá não me falta mais nada. Lá não tem choro, não tem morte, não tem problema. Esses problemas que são nossos humanos aqui, que nós deveríamos já dar eles por resolvidos, e não mais dizer que são problemas, mas que são oportunidades de manifestação de uma árvore de vida. Isso para nós deveria ser motivo de regozijo. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia, a gente não entende. Seja motivo de regozijo o passar por provações. Ah, mas como que eu vou ficar feliz por passar por provações, irmão Tiago? É porque vocês não entenderam a eternidade ainda, e o Tiago entendeu. Ele não está falando de uma palavra temporal para nós, de um momento temporal. Ele está falando de uma revelação eterna, que ele está tendo ali aquele momento. Poxa vida, eu entendi a eternidade que agora eu sou feliz, até quando Roma me prende, me crucifica, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou alegre. Eles entenderam, irmãos. Paulo,
eu estou sendo levado como libação. Todo mundo chorando lá fora. E o Paulo feliz. Eles vão me cortar o pescoço na guilhotina aqui, mas eles não podem me tocar de verdade. Não vão tocar em mim. Não tem como. Porque eu sou parte de tudo isso. Sou eu que estou ali sendo representado tanto na morte quanto na vida. E aí? E aí, como entender o evangelho orgânico, irmão? É simples, mas também ele exige a destruição do meu eu. Se eu não for para a cruz, se o meu eu não for para a cruz, se o Arlindo humano não for para a cruz, ele não ressuscita. Só ressuscita quem for para a cruz. Então a cruz não é um castigo, a cruz é uma libertação. A cruz não é para a morte, a cruz é para a vida. A cruz não é para me destruir, é para me levantar. A cruz não é para me colocar no medo, mas é para me colocar na certeza, no amor. Ela é pavor para aqueles que estão na carne. O homem natural olha para as coisas de Deus e fala: isso é loucura. Isso é loucura. Mas o espiritual olha e fala: isso é uma tremenda de uma bênção. E é isso que eu quero. É essa semente que eu fui formado. É dessa semente que eu surgi. E é esse fruto que eu quero dar. A partir de agora, não vive mais eu. Eu entendi. Não vive mais o homem. Mas Cristo vive em mim. É o Espírito que determina as coisas. É o Espírito que me traz entendimento. É o Espírito que me traz as ações de vida. Por que que Deus colocou nesse ser desprezível, humano, incapaz, nessa carne incapaz de fazer qualquer coisa? Ele colocou o Espírito dele, que é a coisa mais preciosa que existe, que fica confrontando com a minha carne, com a minha alma. Esse Espírito, para mim, que eu achava que ia ser uma bênção, ele acaba se tornando um tremendo problema para mim. Enquanto eu estiver na existência, o Espírito de Deus, eu gostaria que ele não existisse em mim. Mas quando eu entro para a eternidade, eu digo: olha, há uma harmonização tão perfeita entre o espírito, a alma e o corpo, que isso me trouxe saúde, tanto física como mental e como sentimental. Por quê? Porque eu entendi a essência da vida. Não há mais uma guerra, há uma aceitação. Eu assumo essa responsabilidade. Eu aceito viver agora segundo o Espírito. Há uma disposição agora da minha carne, da minha alma, em aceitar viver da disposição do Espírito, irmão. Minha carne não quer mais guerrear com o meu espírito. Minha alma não quer mais guerrear com o meu espírito. Ah, eu conheci um homem. Esse homem eu conheci, ele achava que a lei era a libertação dele. E ele viveu muito bem essa lei. Mas um dia ele teve encontro com a luz. Enquanto ele estava na lei, ele era exímio, perito, matava os outros. Queria que fosse feita a vontade de Deus segundo as leis. Mas um dia ele se encontrou com a luz. Aí ele olhou para tudo aquilo que ele achava que era certo e tudo aquilo que ele achava que era errado e falou: isso aqui não passa de esterco. A partir de hoje não existe mais para mim nem certo e nem errado. A partir de hoje não existe para mim nem bem nem mal. A partir de hoje eu vivo essa vida. Ah, mas aqueles que você perseguiam, eles nunca foram meus inimigos. Eu que era inimigo deles. Eles sempre foram os meus irmãos, mas eu nunca os aceitei. Eles sempre foram a revelação de Deus para mim, mas eu nunca enxerguei isso. Ah, mas eles não eram opositores? Nunca se opuseram a mim. Eles se opuseram a um sistema fora, a um reino que estava fora,
mas nunca se opuseram à minha essência, a mim, aquilo que era realidade, aquilo que era verdade. E eu os perseguia porque eu não conseguia ver essa realidade, essa verdade. Então eu perseguia. E agora esse homem, ele se vê perdido. Perdido naquilo que eram suas crenças, suas verdades, suas mentiras. E ele agora vai para a cruz. E ele se entrega à cruz por livre e espontânea vontade. A ponto de dizer, olha, eu não estou vivendo mais, não é mais o Saulo que vive. Por quê? Porque eu fui crucificado com ele. E se eu fui crucificado com ele, a partir de agora eu vivo com ele. Eu vivo ele. Eu sou aquilo que ele disse que eu sou. E eu tenho aquilo que ele disse que eu tenho. E se ele disse que eu tenho tudo, eu tenho tudo. Então, se eu passar fome, não tem problema nenhum. Eu aprendi a ser contente. Eu aprendi. Não foi ninguém que me falou, não. Não foi ninguém que me mostrou, não. Eu aprendi isso. E eu assumi essa responsabilidade. Agora, para mim, não tem mais problema na altura, não tem mais problema na profundidade, não tem mais problema no calor, não tem mais problema no frio, não tem mais problema na enchente, não tem mais problema na seca. Para mim não tem mais problema se eu estiver na riqueza, se eu estiver na pobreza, se eu estiver na miséria, se eu estiver na fome. Para mim não tem mais problema se eu estiver doente, se eu estiver são. Nada, nada me separa daquilo que Deus é, do amor de Deus. Nada me separa. Ah, mas fisicamente eu estou vendo que você não está completo. Fisicamente eu não sou completo e nunca serei. Fisicamente eu vou ter dor, eu vou ter desespero, eu vou ter fome, eu vou ter problemas psicológicos, vou ter problema com depressão, vou ter problema com pânico. Fisicamente eu terei todo tipo de problema que existe para a época. Fisicamente eu estou leproso, estou cego, estou coxo. Fisicamente eu estou ali 38 anos fisicamente esperando que as águas se agitem para que alguém me coloque lá dentro para eu ser curado. Fisicamente eu estou assim. Mas quando a eternidade chega, ela olha para mim e fala: você quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém que me coloca no tanque quando as águas são agitadas. Eu não perguntei isso. É o senhor que vai me colocar no tanque? Não, não estou falando nada disso. Presta atenção, eu estou perguntando para você: você quer ser curado? Essa é a pergunta, irmão. Essa é a pergunta que eu faço. Se nós lançarmos esse vídeo aqui e ele for para o ar e alguém assistir esse vídeo, eu vou perguntar para você: você quer ser curado? Ah, o que eu preciso fazer? Não, eu estou perguntando para você: você quer ser curado? Ah, mas o que eu faço? Não, não tem nada a ver contigo isso. Nunca teve a ver com você. Nunca foi o que você fez, o que você deixou de fazer. O problema nunca foi que você foi mal, que você fez isso, fez aquilo, que você foi bom, fez isso, fez aquilo. Nunca foi isso o problema. Quer ser curado? Quero. Verdade? Então levanta. Ah, mas o que eu preciso fazer para levantar? Levanta só. Pega esse lugar onde você se encosta, onde você se repousa, onde você vê como sendo o seu porto seguro, a sua base forte. Pega ela aí agora e vem comigo. Não deixa para trás aquilo que você achava que era o seu porto seguro. Pega ele, tira ele desse lugar aqui. Porque agora você vai experimentar o que é ser curado. Ah, mas é dia de sábado. Dia de sábado você não pode fazer isso. Não é certo curar alguém no dia de sábado. Meu Deus, meu irmão. Como que o homem se preocupa com aquilo que não tem valor nenhum? E aquilo que de verdade tem valor, o homem não enxerga. Está oculto para ele. E eu quero que as pessoas se salvem, estando diante de mim uma trave. Eu estou lá com um cego tentando tirar um cisquinho no olho do meu irmão.
Você não vai conseguir fazer isso. Então seja você. Seja você com entendimento do que é ser eterno. Viva como um ser eterno. Você não está aqui para ser espiritual, você já é espiritual. O que você não é, é humano. Você é um ser celestial. Mas aqui eu penso que eu sou humano, que eu preciso espiritualizar. Não. Você está aqui para humanizar. Você está aqui para passar por essa experiência de carne e sangue e revelar quem você é de fato. E entender quem você é de fato, enquanto você estiver aqui. Mas é isso aí. O evangelho que eu aprendi, o evangelho que eu amei, o evangelho pelo qual eu vivo, é esse evangelho que fala quem eu sou e que me induz, me obriga a revelar, mas não obriga para que eu faça para os outros, obriga a mim mesmo a me revelar como filho de Deus. Eu não me revelo como filho de Deus para impressionar ninguém, irmão. Não é esse o intuito. Eu me revelo como filho de Deus para mim a todo instante, a todo momento eu tenho que me revelar para mim que eu sou filho de Deus. Eu tenho que crer como um filho, eu tenho que falar como um filho, eu tenho que olhar como um filho, eu tenho que responder como um filho, porque eu sou esse filho. E se você crê, assuma esse lugar de filho. Vós sois filhos. Um servo não entende do seu senhor, não conhece os caminhos do seu senhor. Mas o filho, ele senta com o pai na mesa. O servo nem sempre está em casa, mas o filho senta com o pai na mesa. Ele entendeu isso aí. Amém, irmãos? Eu estou falando um pouquinho do evangelho orgânico aqui. Espero que isso fique gravado no seu consciente, para que você viva bem. Não viva mais frustrados com as coisas. Você não olhe para as condições terrenas e paute a sua existência na vida ou na condição terrena de ser ou de viver. Porque você não é um ser terreno. Você é um ser espiritual. E o Evangelho não está fora de você. E Deus não está fora de você. Ele está dentro de você. Então, vivendo ou morrendo, você é filho de Deus. A vida, para mim, é o quê? É uma bênção. E a morte é a mesma bênção. Não há nada de diferença entre a vida e a morte. Porque eu nasci e eu preciso morrer. Agora, a vida, ela nunca se afastará de mim. Eu sou a expressão dessa vida. A vida não morre. O que morre? O que morre é o nascimento. O nascimento se acaba. Uma hora, quem nasceu, morre. Mas a vida é intacta. Não se risca a vida. Não se quebra a vida. Não se deteriora a vida. Vida é vida em toda a vida. Não se acaba. E eu sou parte dessa vida. Eu sou a expressão dessa vida. Cada um que existe, que existiu, que existirá, é essa vida sendo revelada na eternidade. Cada um. Hoje eu estou revelando essa vida no hoje. Amanhã, eu não revelarei essa vida. Isso eu estou falando na posição de homem, tá, irmãos? Esse amanhã aqui na posição de homem. Mas amanhã eu não vou estar revelando aqui na existência a vida. Mas a minha filha vai revelar essa vida na existência. Meu neto vai revelar. E se eu não tiver nem filho nem neto, essa vida estará sendo revelada a partir de outra pessoa, enquanto existência. Mas eu serei vida em todo tempo, de eternidade a eternidade. Aí eu falo para você, essas coisas são difíceis de entender, isso aí é para bugar o entendimento da pessoa? Não, irmãos. É simples. Não é difícil entender. O difícil é aceitar.
O difícil é você ver uma verdade e olhar para ela e falar, não, isso aqui é a verdade, é a partir disso que eu quero ser. É a partir dessa verdade que eu quero expressar. Esse é o maior problema, porque a pessoa não quer assumir a responsabilidade. Eu sou responsável por revelar essa verdade. Eu tenho que revelar essa verdade. E esse compromisso de revelar essa verdade não é um compromisso que eu tenho com as pessoas que estão fora, irmãos. Esse compromisso é comigo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo. Ele precisa se revelar a partir de mim. É essa a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos. Então você não está aqui por causa de alguém. Você está aqui porque você é. Você não veio aqui para alguém, você veio aqui porque você é. Você não nasceu e viveu por causa de você. Não é para você isso. Isso aqui é quem você é. É para você entender quem você é. Então, o que você revela a partir daquilo que você é? Quem você é? Talvez essa seja a grande pergunta. Quem você é? Você não sabe quem você é. Ah, eu sou o Arlindo. Nascido no ano tal, vivi nesse espaço, nesse tempo, e eu sou o Arlindo. Não, você não é o Arlindo. Você está Arlindo hoje, mas você não é o Arlindo. Você é um ser que tem outro nome. Esse nome você não conhece. Esse nome você não sabe nem expressar como que é. Você não sabe ler esse nome. E ninguém sabe ler esse nome, viu, irmãos? Não sou só eu, não. Porque esse nome está acima de todo nome. É o nome que me deste. É o nome, Pai, o nome que me deste eu revelei aos homens. Esse é o nome que me deste. Ah, mas você não é Jesus? Não, estou falando do mundo espiritual. O nome que Deus me deu, que o Pai me deu, eu estou revelando ao mundo. Então você veio para revelar um nome? Sim, porque eu tenho um nome. E esse nome eu revelo. E quem olhava para ele via Jesus e poucos via quem ele era. Poucos viam quem ele era e entenderam quem ele era. Muitos entenderam enquanto ele estava ainda no meio deles, mas a maioria, eu creio que a maioria entendeu, só entendeu depois que ele não estava mais. Ah, esse verdadeiramente era o Cristo, o Filho de Deus. E assim, irmãos, espero ter deixado para os irmãos aí alguma palavra que lhes sirva de alguma maneira, de algum modo. Agradeço o tempo de vocês, a compreensão de vocês, a determinação de vocês, a vontade de vocês. Mas isso não é por amor lindo, não, tá, irmão? Isso aqui cada um faz para si mesmo. Essa provação aí, essa prova aí, você não tem que provar nada para mim. Porque eu não estou aqui nem pelo certo e nem pelo errado. É só vida sendo revelada, sendo expressa, sendo destilada, essa água que jorra para a vida eterna. Amém, meus irmãos. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of a